Olá pessoal, meu nome é Kaina Paiva, sou aluno do curso de Ciências da Computação. Neste vídeo vamos falar brevemente sobre este tema. Primeiramente, o que é ciência da computação? É uma ciência que surgiu em meados do século XX e tem como foco, obviamente, o estudo do funcionamento dos computadores. Ela surgiu a propósito para resolver problemas do mundo real de forma computacional. A ciência da computação ela é uma área que engloba várias outras áreas do conhecimento. O que a gente pode mais destacar é a matemática. Agora vamos para uma breve história dos computadores. A palavra computador vem do latim computare, que significa calcular. Por isso, todo objeto que realiza cálculos é considerado um computador. Então, há muito tempo já existiram objetos mecânicos e eletromecânicos que realizavam esse tipo de cálculos e já eram considerados computadores. Porém, a primeira máquina eletrônica, totalmente eletrônica, a realizar cálculos, foi criada somente em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, e era chamada de ENIAC. O ENIAC ele era um computador muito grande que ocupava uma sala inteira, pesava cerca de 30 toneladas. O que a gente sabe a respeito dos primeiros computadores é que todos eles eram enormes e com baixa capacidade de processamento. Eles vieram a evoluir principalmente com a criação do transistor, que no ano de 1957 passou a ser usado nas máquinas e possibilitou a chegarmos o que a gente tem hoje, que são computadores com mais capacidade de processamento, mais acessíveis e muito menores. Agora, entrando mais a fundo no assunto, vamos falar sobre arquitetura de computadores. A gente vai falar apenas sobre os principais componentes do computador. Começando pela unidade central de processamento, conhecida como processador. Ela é responsável por executar a aritmética básica, lógica e a entrada e a saída de dados no sistema computacional. Por esta tamanha responsabilidade, o processador é considerado o cérebro do computador. Já as memórias elas são divididas em primárias e secundárias. As memórias primárias são as que estão próximas ao processador e elas podem ser endereçadas pelo processador diretamente. A sua principal função é armazenar informações necessárias para o processador num determinado momento. Essas informações podem ser, por exemplo, um programa que está em execução. Nesta categoria insere-se a memória RAM, que é uma memória volátil, ou seja, quando o computador desliga, a memória RAM perde todos os seus dados armazenados. Já as memórias secundárias não podem ser acessadas diretamente pela CPU. Nesta categoria insere-se o disco rígido, que é uma memória não volátil. Por isso, ele armazena todos os arquivos do computador. Ele é mais apropriado para isso, pois quando o computador desligar, ele vai manter os dados, não vai apagar, assim como faz a memória RAM. A placa-mãe. A placa-mãe ela é responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. Estes que a gente citou e também todos os outros que existem e não foram citados. Agora, saindo das partes físicas, vamos falar sobre a parte lógica, que é conhecida como software. Quem usa computador, obviamente, já teve alguma interação com o software. E todas essas interações, todas as tarefas, funções que o software realiza, elas foram previamente programadas por alguém. Estas pessoas são conhecidas como programadores. Os programadores, eles aprendem linguagens para se comunicar com os computadores. Essas linguagens são chamadas de linguagens de programação, que é como se fosse o idioma dos computadores. Dentre as linguagens de programação, existem as de baixo nível e as de alto nível. As de baixo nível são as que mais se aproximam da linguagem de máquina, que é nada mais nada menos que zeros e uns, porque é só isso que o computador entende, zeros e uns. Já as linguagens de alto nível são aquelas que mais se aproximam da linguagem humana, ou seja, são aquelas em que é possível passar uma instrução para o computador com textos parecidos com o da linguagem humana. Para finalizar, vamos falar sobre graduação e áreas de atuação.
Sabemos que são vastos os conhecimentos do cientista da computação e ele pode realizar diversas atividades. Então vou citar algumas das principais áreas em que ele pode atuar. Primeira, consultoria. O cientista da computação ele pode orientar empresas e escolas na implementação de projetos pedagógicos para curso de informática. Desenvolvimento de software. Os profissionais podem atuar no desenvolvimento de programas educacionais e de gestão de recursos e materiais. Treinamento. Se você criou um software para uma empresa, mas os funcionários não sabem usar, o cientista da computação ele pode atuar na capacitação de equipes para o uso deste software. E se empresas não te atraírem, você pode optar por dar aula. Em muitas instituições já existe a disciplina de informática. Se você ficou interessado e quer estudar mais a fundo a área de ciências da computação, lhe convido a matricular-se neste curso que é ofertado em diversas universidades no Brasil. Um curso bastante abrangente em termos de conhecimento. Tem duração média de 4 anos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E até um próximo encontro. Tchau!